Olá pessoal, meu nome é Pedro Henrique, esse é mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre a forma mais rápida e mais fácil de entrar no mercado de programação, atuar como programador. Na minha opinião, também é a forma que eu tenho experiência. Então eu vou contar como eu entrei e vou dar dicas aí do que, na minha visão, é a forma mais fácil de entrar. Então eu vou falar sobre currículo, sobre CV, vou falar sobre portfólio, código no GitHub, e também sobre estágio. E entrar de forma como trainee ou algo similar a estágio. Então eu vou começar do início, né, contando um pouco da minha trajetória. Assim que eu comecei a estudar e queria entrar na área, eu já estava assim, meio que dominando as tecnologias, todas as linguagens que eu estava estudando na época. Na verdade, só uma linguagem, né, que era JavaScript, TypeScript. Então eu fiz alguns cursos, eu fiz curso de front-end, eu fiz curso de back-end, curso de JavaScript, TypeScript, e eu vi ali que eu já estava dominando aquele assunto inicial, assim, bem nível mesmo de curso, e na minha cabeça eu já era um programador full stack na época, e depois que eu entrei no mercado eu já vi que eu não era. Então eu comecei a pensar formas de entrar na área, né? Eu comecei a mandar currículo, fiz um currículo, eu nunca tinha feito um currículo, por exemplo, então eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos, fazer entrevista. Fazia bem pouco entrevista na época, na verdade, entrevista bem desqualificada assim para minha experiência. Geralmente eles esperavam alguém mais sênior, alguém mais experiente na área, ou até outras tecnologias que eu não trabalho, eu não sabia. Mas enfim, pelo menos eu estava ali tendo a experiência real do que era participar de uma entrevista. Então eu comecei a procurar pessoas que falavam sobre isso no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, e acabei encontrando o Trampar na Gringa. Se você botar no LinkedIn, você vai achar ele, é bem famoso hoje em dia. Na época nem tanto, mas ele tinha um bom trabalho, eu gostava bastante do conteúdo que ele fazia e comecei a entrar em contato com ele. E o curso dele, a mentoria dele, era muito focado para profissionais que queriam internacionalizar, né? E como eu não tinha nenhuma experiência, e para internacionalizar, para trabalhar na gringa, você tem que ter experiência, o meu foco principal mesmo era só conseguir uma experiência e aqui no Brasil mesmo. E eu falei com ele sobre isso, né? E ele me deu a alternativa de comprar a mentoria e ele me montar um plano de ação para conseguir o primeiro emprego, né? Mas o que mudou bastante mesmo assim foi na criação do meu CV e as dicas que ele me deu para de como me apresentar. Então eu montei a primeira versão ali do meu currículo, mostrei para ele, tive um feedback. Então aqui eu já estou falando já a primeira dica, ter um bom currículo, né? E procurar, eu recomendo o Trampanagan, que foi uma pessoa que me ajudou bastante. Se eu botar no nome no LinkedIn, eu também posso botar o link aqui depois. Se alguém comentar pedindo o link, eu passo o link aqui, sem problemas. Então, tendo um bom currículo, você já começa ali a passar do estado inicial, né? A primeira fase ali, que é ter a initial screening com os recrutadores. São pessoas que geralmente não são de tecnologia, mas que entendem um pouco ali, tech recruiters, e te entrevista para a próxima etapa, que geralmente é um teste técnico ou uma entrevista técnica que é com algum programador sênior, tech lead ou CTO, ou dependendo da estrutura da empresa, até mesmo com o dono da empresa. Se for uma empresa pequena, uma startup, por exemplo, você já falou com o dono da empresa, o CEO ou o CTO. Mas, enfim, eu estava na época já conseguindo fazer minhas primeiras entrevistas ali com a Tech Recruiter e comecei a treinar, né? Praticar bastante, mandei bastante currículo e eu lembro que eu consegui fazer bastante entrevistas aí. Eu estava estagiando na época, estagiário de Direito, e estava até difícil conciliar, porque estava surgindo bastante entrevista, meu currículo ele ficou realmente muito bom. E, e quando eu estava procurando inicialmente, sem ter um currículo bom, eu também não tinha muita, muito o que falar, né? Porque eu não tinha experiência. Minha experiência mais ali estava no mundo do direito, que eu estava estagiando. Então, eu vi a necessidade de ter uma experiência real, né?
E como que eu teria uma experiência sem ter experiência? Eu fui oferecer o meu serviço, né, basicamente de graça, ali para lugares locais. Também tentei bastante de ser freelancer e tal, na época eu não consegui prestar serviço sem ter, sem ter experiência como freelancer. E ofereceram de graça, um amigo meu na época topou, né? E eu construí ali uma solução que ele precisava, uma coisa simples. Mas foi algo simples, mas que me deu uma oportunidade do que falar, né, na entrevista. E eu poderia ali mostrar a solução que eu fiz, mostrar o problema que eu resolvi, tive feedback, tive o que mostrar, né, como código no GitHub. Hoje eu já não tenho mais, hoje eu já sou um outro programador, já tenho outra visão a nível de código. E na época eu construí algo bem simples, né, não tava nem... Eu tava na minha cabeça, tava assim nas melhores práticas, mas hoje eu vi que tava bem difícil, bem difícil de entender. Até eu hoje mesmo leio aquele código, eu já não consigo entender o que eu fiz, por que eu fiz aquilo. Mas enfim, funcionava, resolveu um problema que ele tinha, e isso que importa no final das contas. E isso me deu a oportunidade de falar tanto na entrevista inicial quanto na entrevista técnica. Mas fazendo bastante entrevista, eu vi que eu não estava pronto e não dava para eu atuar como um programador júnior, porque um programador júnior é um cargo, é uma posição, e você tem que ter experiência para atuar como programador júnior, nem que seja como freelancer, e algo que você tem que ser algo que você agrega para a empresa, né? Que você solucione problemas. E ao nível que eu estava, na minha cabeça, eu era um programador já full stack, e na realidade não era. Só por saber fazer CRUD, tanto no front como no back-end, na minha cabeça eu já era um programador full stack, até porque era o que era vendido no curso, né? E muitas pessoas na época vendiam promessas desse nível. Então eu tive que brigar um pouco ali com o meu ego e ver que eu não estava numa posição de júnior. Então eu comecei a procurar oportunidades de trainee e de estagiário. Porque apesar de eu não estar estudando na área na época, eu estava estudando Direito, na minha cabeça, se eu conseguisse a oportunidade de estágio, né, de programação, eu começava uma faculdade EAD, na área de tecnologia, análise de sistema, por exemplo, e poderia começar um estágio. Então eu fiz bastante entrevista para estágio, para oportunidades PJ, assim, que não requisitava tanto tempo de experiência e que eu poderia atuar como um programa meio que trainee ali, né? Aprendendo como estagiário, mas sem vínculo de faculdade, né? Para ser estagiário você tem que ter uma faculdade e ter um vínculo. E acabou que eu consegui 2 oportunidades, uma em um mês e outra em outro mês. A primeira oportunidade foi como PJ, tive que abrir uma empresa, mas a empresa sabia que eu não tinha nenhuma experiência trabalhando em empresas anteriormente, só como freelancer. Então, foi algo que me ajudou bastante, foi um salário na época bem baixo, mas para nível assim, do que eu ia entregar, tava bem alto, porque na verdade eu não entreguei quase nada no primeiro mês, assim, eu não, só fiquei aprendendo, só estudando, lendo a codebase deles da época, e depois de um tempo eu comecei a entregar features, construir coisas, porque tudo que eu fiz no início eu tive que consertar, porque nada estava funcionando no início, então foi algo assim que me ajudou a evoluir bastante na época. E eu também consegui outra oportunidade como estágio, em que eles conseguiram vincular, não é que eles conseguiram, eles nem perguntaram qual faculdade eu fazia e tal. Quando chegou bem na época de assinar o contrato, eu falei que fazia estágio de Direito, na verdade, e eles aceitaram de boa vincular junto com a minha faculdade. Então eu nem precisei fazer uma faculdade na área de tecnologia, consegui vincular com a minha faculdade na época de Direito. Depois de um tempo eu larguei, mas isso é outra história. 6 meses depois eu larguei a faculdade de Direito, né? Porque eu já estava já atuando na área. E
Então, a segunda dica seria essa: diminuir um pouco o ego, reconhecer as suas habilidades e ver que você talvez não seja tão bom quanto você imagina que seja. E abraçar as oportunidades que te aparecem. Tem muita oportunidade de estagiário. Até uma pessoa me procurou um tempo atrás pedindo ajuda e eu falei para ela exatamente isso que eu falei, para ela procurar se especializar na área como na época, se eu não me engano, era inteligência artificial, mas ela queria entrar já como engenheiro já de inteligência artificial sem ter nenhuma experiência. Eu falei para ela analisar as possibilidades de estágio e ela se ofendeu ela nem quis mais ouvir meus conselhos, ela achou que eu estava diminuindo ela e tal, mas não é. A verdade é que o mercado está um pouco duro de entrar. Tem bastante gente competindo com vagas de júnior e com bastante experiência. Então, vendo isso, e se você olhar para uma outra via, que é entrar como estagiário, trainee, e eu sei que também está bem competitivo, mas não tanto quanto vagas de júnior. E também eu também sei que tem bastante pessoas aí que já tem uma renda, já tem um emprego em outras áreas, ou enfim, tem uma renda superior a um salário de estagiário. Estagiário é praticamente bem menos do que um salário mínimo, eu acho que é metade do valor. Não sei quanto que está uma vaga de estágio hoje. Na minha época era um pouco próximo do salário mínimo, então imagino que hoje deve ser a mesma coisa. E eu sei que tem gente que não consegue, enfim, tem família, não vai conseguir sobreviver com esse salário. Mas eu sei que tem gente que também tem essa oportunidade, né? Ou vive na casa dos pais, ou enfim, consegue viver um tempo como estagiário até conseguir uma outra oportunidade como júnior. E então eu acho que a melhor forma de entrar hoje é como estagiário, como programador trainee no máximo, porque tá um pouco difícil, né? Na verdade, tá todo mundo vendo aí, tá difícil para todo mundo de se movimentar na área. E quem conseguir trabalhar aí o ego e não ficar triste, né, por não estar atuando como júnior inicialmente, eu acho que a longo prazo vale muito a pena. Depois de um tempo aí, dependendo do seu esforço, vamos supor que você seja muito bom no que faz, e em 6 meses você já está entregando como júnior, você já pode começar a aplicar para outras vagas e você vai ver que a qualidade da entrevista vai ser muito superior à que você tem hoje. Você vai ter experiência real, você vai ter o que conversar, você vai poder explicar como você aplicou tais soluções, você vai ter exemplos, né, exemplos reais. E é isso, o vídeo, eu contei aqui um pouco do como que eu fiz para entrar, né? Trabalhei então um currículo muito bem, tive ajuda, precisei de ajuda, então eu pedi, comprei na verdade essa ajuda, foi uma mentoria. Trabalhei o meu portfólio, além de ter código no GitHub na época, de curso, de coisas que eu fiz para mim mesmo. Não foi suficiente, eu precisei de um caso real, então eu ofereci meu serviço de graça. E abaixei meu ego para reconhecer que eu não estava pronto para atuar como júnior. Então eu comecei a procurar oportunidades como estagiário e trainee. Então é isso, espero que eu tenha ajudado alguém desse vídeo. E, bom, vou finalizar por aqui.